1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 55. 51 a 55. Amém? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte da vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós iremos falar no tema quando a última trombeta soar. Eu sei que é um tema forte, né? Assim, do final dos tempos, quando a última trombeta soar, só fica... Vai ter um fim, tudo tem um fim, né? E terá um fim. Amém? Quando a última trombeta soar, nós vimos aqui, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, inspirado justamente aqui, né? A trombeta soará. Então, a última trombeta. Irmãos, a questão de trombeta, o povo de Israel, se você depois ler Números 10, 10, a trombeta sempre, antes de algumas festas, de alguns eventos, até do mês, soa a trombeta. É como se fosse um grande quartel. Quem já serviu no exército sempre tem as cornetas, né? Antes de várias atividades. Inicia o expediente, termina o expediente, vai para o rancho, reunião de oficiais, reunião de... Tudo a corneta. Até mesmo em termos de guerra também tem. E o povo de Israel, ele era doutrinado. Creio que é assim, não sei se é agora justamente assim, deve ser, com relação às trombetas. Antes das festas principais, sempre tinha essa ligação da trombeta. Amém? Então, é algo bem peculiar para eles. E aqui está falando de um último evento, a última trombeta, antes de Jesus Cristo voltar. Eu vou fazer uma explanação muito rápida, assim, da agora para frente, tá bom? Até o final. Tudo bem? Isso, se você quiser aprofundar, que eu falo sempre. É o livro de Daniel, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, Apocalipse. Você pode pesquisar, mas basicamente vai ser isso, né? Então, o que pode acontecer no futuro? Tudo bem, vamos analisar? Somos crentes no Senhor. A pessoa... Não, melhor... Os eventos que podem acontecer é o seguinte: a vinda do Senhor Jesus, e o crente em si ir para a eternidade. Amém? São os dois caminhos que nós teremos no futuro. A vinda do Senhor Jesus ou o crente em si, né? Ele vir a falecer e ir para a eternidade. Aí, com a vinda do Senhor Jesus, quem faleceu para trás, mortos, né? Ele será ressuscitado. A próxima vinda de Jesus, ela não vai ser visível, vai ficar nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aquelas pessoas que estão vivas, né, serão arrebatados. É a retirada da igreja do Senhor. Amém? São esses os eventos assim, para quem é do Senhor. E quem não é do Senhor? Se a pessoa vier a falecer, nessa ressurreição, ela não vai
ser ressuscitada nessa ressurreição. Em termos de ressurreição, só depois da tribulação, depois do milênio, que teria 1000 anos do Senhor reinando aqui, aí que onde que tem uma batalha, chamada Gog e Magog, depois disso é que vem o grande trono branco. Esse trono branco, o grande trono branco, quem faleceu sem Jesus é ressuscitado para esse julgamento ali do grande trono branco. Amém? E depois é lançado Satanás e seus agentes e as pessoas que não aceitaram Jesus como seu Salvador, ou no período da tribulação lá que colocaram a marca da besta, né? Aceitaram, essas pessoas vão também ser lançadas. Amém? Então, 2 caminhos aí. Agora, em termos de tempos assim, Jesus Cristo vem para a sua igreja, toca a trombeta, né? Mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Nesse período, a grande dúvida de muitos teólogos, estudiosos, é justamente quando isso vai acontecer. Porque qual é o evento que nós estamos esperando? O arrebatamento, ok, mas também tem um período da tribulação. A tribulação é a última semana que ficou, que são 7 anos. Amém? Como se cada dia fosse um ano. Eu vou ser bem direto, são 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de perseguição cruel, a ferro e fogo, contra os cristãos, né? Quem não colocar a marca da besta e perseguição forte. Amém? E também o povo de Israel. Então é basicamente isso. Aí a dúvida é a seguinte: quando vai ser o arrebatamento? Antes disso, muitos creem que é logo no início dessa tribulação, para não passar. Muitos creem que é no meio. Exemplo, tem o período da falsa paz, que a igreja estará aqui ainda, e quando inicia esse período de tribulação, retira a igreja. Se você for ver, tem até uma certa lógica, porque a igreja, pela intercessão e oração, ela segura o quê? Repreende a ação maligna. Se você for ver, ao tirar a igreja, a coisa fica mais difícil aqui, confere? É a linha que eu creio. Mas tem alguns que acreditam, então, a igreja também vai passar na tribulação. Muitos creem assim. Aí você passaria os 7 anos, no finalzinho seria o arrebatamento, mas logo depois dos 7 anos, Jesus Cristo vem também. Percebe? Que Jesus Cristo vem e implanta o milênio aqui na terra. São 1000 anos Jesus Cristo reinando. Amém? E depois vai reinar também, mas depois que Satanás é solto, depois desses 1000 anos, ainda consegue corromper alguns, e depois tem uma batalha que é destruído totalmente e é lançado no abismo, no lago de fogo e enxofre. Amém? Deu para entender bem rápido? Assim, esse é o cronograma. Aí o que o Senhor faz? Ele não diz a data. Ele não diz, são tempos. Por quê? Isso até mesmo para todos nós termos aquela expectativa de Jesus vir ou de nós irmos para a eternidade. Amém? Então, é importante nós ficarmos com essa expectativa sempre e mantermos a nossa vida tudo alinhado perante o Senhor. É isso que o Senhor deseja. Mas eu também não entro nas questões, olha, quando vai ser? Ninguém sabe. O importante é a gente ficar atento. Mas há alguns sinais. Isso que eu gostaria de enfatizar. São tempos assim, algumas coisas que vai alinhando para esse evento. Amém? Então, nós vivemos um período que está bem desenhado várias coisas. Está bem desenhado. Tá? Mas ninguém pode afirmar. Isso pode durar
alguns anos a mais, pode ser a nossa geração. Olha, tem uma grande possibilidade, não é verdade? Mas é que eu falo, a gente tem que ficar sempre atento, né? Porque ou Jesus volta ou a gente vai, né? Não é verdade? Então, temos que ficar atento. Amém? Glória a Deus. Tem até uma orientação aqui, ó. O mais importante do que se prender a cálculo e detalhes, é necessário que vivamos em vigilância, levando o evangelho de Cristo a todos e cumprindo seu mandamento para que não sejamos achados em falta. É isso. Para mim, isso é fantástico. É isso que nós precisamos. Muitos ficam não estudando muito, gastando. Meu irmão, viva o evangelho é melhor. E o tempo que você está estudando assim, bastante isso, vai ganhar uma pessoa para Jesus, que vai valer mais ainda. Amém? Tudo bem, mas nós precisamos entender as coisas que podem acontecer no futuro. Sobre arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. 4, 15, 17. A 17, né? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu em alarido, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Então, é justamente isso que eu falei. O dia do Senhor também virá como um ladrão de noite, tá? Ou seja, de repente, quando a pessoa não se espera. Então é importante é interessante que o pessoal da época, logo depois de Jesus, que morreu e estava lá os discípulos, eles estavam esperando a volta de Jesus. Olha quanto tempo. Mesmo assim, mantiveram essa perspectiva, essa iminência. Então, precisamos estar atentos, porque muitas das vezes a pessoa é novinha, sabe? Vamos falar real aqui. Pessoa bem nova aí, acha que, vou viver mais tanto. Jesus Cristo pode voltar. Você tem que ficar com a sua vida alinhada. Então, é um parâmetro para todos. Não é verdade? Amém? Mas a pessoa pode pensar assim, eu sempre tenho que estar com minha vida alinhada perante o Senhor, para estar sempre pronto. Também é um bom entendimento. Os sinais que a trombeta vai tocar. Jesus, ele fala alguns sinais em Mateus 24. Amém? Eu vou pontuar alguns deles aqui para vocês, para todos nós aqui. Mateus 24. No versículo 3 é perguntado, né? Quando serão essas coisas? Os discípulos chegaram e perguntaram isso para Jesus. Quando será a vinda dele, né? Aí ele falou, guerras e rumores de guerra. Quando estivesse ouvindo guerras e rumores de guerra. Irmão, já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, outras guerras, Mas tudo é um movimento. Amém? Glória a Deus. Também ele falou de perseguições por causa do meu nome. Então, nós vemos que muitos em alguns locais estão sendo perseguidos, mas isso seria muito a nível mundial. Todas as nações. Deixa eu lhe falar aqui. Eu estava esses dias pensando, como tem gente mal, né? Você vê muitas pessoas sendo injustiçadas, né? Senhoras, não é verdade? Você viu a maldade? Imagine
revestido com a autoridade maligna lá do anticristo. Você já imaginou e com poder? O que farão para aqueles que não receberem a marca, que professarem sua fé e seu amor ao Senhor? O que farão? Quem vai socorrer? Hoje a gente tem um pequeno detalhe, uma mostrinha muito irrisória. E olha que tem muitos nos cárceres, né? Talvez fizeram uma oraçãozinha, né? Tem até um vídeo, menina fez uma oração, mas só Deus sabe. Falsos profetas, né? Ou seja, pessoas que se levantam como profetas e não são. Nós podemos ver isso, né? Versículo 12 fala assim, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, a multiplicação da iniquidade. O que é isso? Irmãos, a iniquidade é aquele pecado repetitivo que a pessoa já fica com a consciência cauterizada, que o pecado já não se torna pecado para a pessoa. Não tem o temor de Deus, não tem aquela... Isso é iniquidade. Algo que o Espírito Santo foi falando, está falando, pessoa... Você vê isso na sociedade. O amor de muitos se esfriando. Um parâmetro que você vê não é o ímpio sendo mais ímpio. Não, ele não conhece o Senhor. É o esfriamento da igreja de Deus. O parâmetro desse amor de muitos se esfriando é a igreja de Deus, irmãos. Infelizmente, esfriando, sabe? Buscando outra direção, se envolvendo mais com o mundo do que com as coisas do Senhor, não tendo um quebrantamento, um amor ao Senhor, às coisas de Deus, fazendo negócio. Olha, se eu fosse falar tanta coisa, não tendo um amor para com as pessoas, não socorrendo os necessitados da sua própria igreja. A gente fica sabendo de cada situação, irmão. Fecha os olhos. Então, isso é falta de amor. Amor, irmão, não é só pregar e falar que eu te amo e tudo bem, conte comigo. Não, irmão, amor é amor mesmo. Tem que resultar em ação. É assim que eu faço. Na minha família, tem que ser assim na igreja, com todos. Os irmãos em Cristo, nós temos que socorrer. Irmão, a gente não vê isso aí não, irmão. É mais ou menos, eu vou orar por você, né? Deus te abençoe. É tipo assim, venha a nós o vosso reino. Né? Venha a nós o vosso reino nada. Parece que o recurso só vem de um lado, irmão, mas não volta. Impressionante. Não volta para ajudar um necessitado, irmão. É coisa de louco. Isso é falta de amor. Isso não é igreja do Senhor não, irmãos. Eu acho que eu não posso falar muita coisa, né? Mas tem lugar que não era nem para ser chamado igreja. Tem lugar, irmãos, que não era nem para ser chamado igreja, irmão. Porque não tem amor, não tem objetivo, não socorre os necessitados, investe em tantas coisas, mas não na vida das pessoas. É verdade, irmão. Isso daí é o quê? É o final dos tempos. Jesus, ele está chorando com muitos lugares aí, irmão. Chorando. Amém? Eu falo com muitas pessoas, o que eu encontro de pessoas decepcionadas, irmão. Que eu já ouvi, eu não tenho nem coragem de falar para você. Porque mau testemunho, interesses, tá? Homens que se dizem não são nada. E são escândalos. Escândalos. E a gente procura fazer o certo e tal, e a pessoa fica com medo, irmão. Fica com medo. É mais um. Fazer o quê?
Amém. Aí, no versículo 14, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus fala, olha, não vai ser fácil não, mas persevera. Até o fim será salvo. Amém? Então é fundamental estarmos prontos, sempre conectados com o Senhor, com o coração puro. Amém? Independente do cenário que ocorra, esteja pronto. Olha, se Jesus Cristo vem antes, se você vai depois, se está com guerra, não está em paz, busca o Senhor. Não espera ficar o dia mal. Não espera o dia mal. Na verdade, irmão, o que eu desejo é que você nunca passe pelo dia mal. Sempre busque o Senhor, repreenda o mal, tenha fé. Amém? Glória a Deus, você vai ter vitória em tudo. Eu creio. Mas se tiver uma dificuldade, enfrente com vontade. Agora, se nós tivermos que passar pelo momento lá, pode contar comigo que eu vou falar para você se é de Deus ou se não é. E se tivermos que ir até as últimas, até o fim, vamos até o fim, irmão. Porque a nossa salvação não será abalada. Porque nós teremos um novo corpo glorificado. Você entende? Isso daqui é um teste. Nós temos que buscar o Senhor fervorosamente, irmãos, e não deixar nada nos abalar, nada nos tirar desse caminho. Amor até o fim. Amém? Porque vai ter um momento, irmãos. Por isso que eu peço a Deus que a igreja saia antes, porque vai ser muito difícil para quem ficar. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Se vocês estudar um pouco na palavra, pagarão com a vida aqueles que ficarem. Pagarão com a sua vida, porque serão perseguidos e mortos por amor ao Senhor. Amém? Mas jamais negaremos o nome do Senhor e teremos a salvação eterna. Terminando, a ressurreição de Jesus. Deus converteu a aparente vitória de Satanás em derrota quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então Satanás olhou, olha, acabou. Não, olha só, Jesus Cristo ressuscitou. Assim como Jesus, nós a venceremos também, no caso, a morte. Temos uma esperança, além da sepultura. Devido à ressurreição, nada do que fazemos é inútil. Irmãos, nada. Nós vencemos a morte em Cristo Jesus. Diz na palavra que aquele que é do Senhor não vê a morte. É vida. Fica com medo não, irmão. Entrega a sua vida para o Senhor. É só bênção. Só vitória. Não tem como nos abalarmos, amém? Tragada foi a morte pela vitória. O versículo, 15, versículo 54b. Tragado foi a morte pela vitória. Amém? Onde está a morte? A sua vitória. Por que, irmãos? Por que aconteceu isso? Porque o salário do pecado é a morte. Como Jesus foi fiel e perfeito, sem pecado, Deus o ressuscitou. E juntamente com Ele, nós fomos ressuscitados para o Senhor numa nova vida. E seremos eternamente. Cristo teve seu corpo glorificado, um novo corpo, nós também teremos. Mais bonito. Aquele que é carequinho, eu acho que já vem um cabelo bonito. Aquele que está... Todo mundo atleta, todo mundo... Outro nível. É um corpo diferente.
como é que vai ser? Não adianta ficar. Eu só sei que Jesus estava assim à porta, ele passou. Mas era o corpo. Estava em Emaús, depois estava não sei aonde. Entenda que vai ser algo tremendo aí. Amém? Aí, a corruptidade, aquilo que é humano, corrupto, mortal, se reveste de algo incorrupto, glorioso. Amém? Irmãos, eu termino aqui a mensagem falando que isso tudo é pelo querer da pessoa ao aceitar Jesus. Deus não aceita ninguém no laço. A única coisa que o Senhor aceita é o que a gente faz. A gente ensina a criança, e é bíblico, no caminho que deve andar. Irmãos, como é difícil alguém criado no mundo, sem uma convivência cristã, sem o ensino da palavra da criança, sem referências. Como é triste. Aí depois consertar é complicado. Agora, quando você lança a semente, mãe, pai que está trazendo o seu filho, investe aqui, você não sabe o que você está fazendo. É muito forte. Vai muito mais além do que você imagina. E ore por eles. Isso é, irmãos, isso é melhor do que o maior recurso. Porque nós estamos nos finais dos tempos aí. Nas últimas páginas. Sabe que hoje em dia, pode chamar as crianças, né? Sabe o que hoje em dia as pessoas estão fazendo? Não estão não querendo nem filho. Com medo de educar pelo mundo. Sabia disso? Mas aqui não tem esse medo não, irmão. Tenha quantos filhos desejar e traz aqui para a igreja do Senhor, que serão bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos ficar com essa palavra, em nome de Jesus.